A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs em Cristo Jesus, vamos para mais uma ministração do nosso projeto Mulheres de Valor e hoje nós iremos meditar lá em Mateus capítulo 14, versos de número 29, em que nos diz assim: E ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: Ó pequena fé, porque tu duvidaste? Louvado seja Deus, minhas irmãs. Nós vemos aqui que os discípulos tiveram medo, né, após uma tempestade no alto mar, quando Jesus foi atravessar com os discípulos para o outro lado. Porém, Jesus vinha, né, andando sobre as águas e os discípulos se assustaram, pensando que era um fantasma. E Jesus o chamou, né, falou: Acalme-se, que sou eu. E Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir, né, ter contigo, encontrar contigo. E então Jesus falou: Vem. E Pedro saiu e foi andando sobre o mar. Mas ele, quando ouve o barulho do vento, né, ele se assusta, porque ele tira os olhos de Jesus. Nós vemos que ele começa a afundar, e Jesus pega na mão dele, né, imediatamente, pois ele tem medo, e fala: Senhor, salva-me. E Jesus fala: Olha, tu tens uma pequena fé, louvado seja Deus. E sobe ele ao barco novamente. Nós aprendemos com essa história, né, de que, como o Senhor nos relata lá em João 15:5, que sem mim nada podeis fazer. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, as coisas perdem o controle, né? O vento forte bate, a vida começa a se embaraçar, a tomar rumos, né? Glória a Deus, aleluia, contrários. A nossa vida começa ali a descer ladeira abaixo. Aí vem o medo, aí vem, né, a destruição. Por isso que Deus fala que nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós somos os ramos, Ele é a videira, e quem está ligado nele dá muito fruto. Nós temos que estar, né, ligados no Senhor, conectados com Deus 24 horas por dia. Nós temos que estar, né, no esconderijo do Altíssimo, habitando nos átrios do Senhor. Temos que fazer dele nosso único e suficiente Senhor, Salvador Jesus Cristo. Não podemos tirar nossos olhos de Jesus, porque senão nós vamos afundar igual Pedro. Pedro afundou por um instante, que ele sentiu medo e tirou os olhos de Jesus. Tirar os olhos de Jesus significa quando nós estamos nos afastando de Jesus, quando nós caímos em pecado, quando nós nos afastamos, né? Então o Senhor disse para nós nessa tarde: sem mim nada podeis fazer. Não tire os olhos do Senhor, não saia da presença do Senhor, porque o ser humano sem Deus, ele não é nada.